Olá, pessoal. Então, eu sou o Gabriel Labec e hoje a gente tem a alegria de recebermos mais um convidado. Hoje, então, estou aqui com meu amigo Evandro. Evandro, bem-vindo, meu amigo. Bom demais te receber. Eu que agradeço, obrigado. O Evandro tem muita experiência na área dos animais silvestres, na clínica, manejo e cirurgia, né, de animais silvestres. Tem muito o que nos agregar. E o Evandro tem uma empresa na área, foi professor da área, é professor nessa área há muitos anos, e eu creio que você vai poder ajudar muito você, que é médico veterinário, ou que está fazendo medicina veterinária, que quer saber mais dessa área. Mas antes, se esse assunto te interessa, dá seu like aí no nosso vídeo, acompanhe a gente até o final, vai fazendo perguntas aí também, interage com a gente aí, no YouTube, nas outras redes sociais e ativa o sininho para você receber mais conteúdos como esse. Evandro, muito bom ter você aqui. Já de cara, né, eu vou te pedir para falar sobre essas terminologias, animais silvestres, animais selvagens, animais exóticos. Então, claro, né, se apresente primeiro, conte um pouquinho da sua empresa e conta para nós também, né, dessas terminologias aí. Sou Evandro Canelo, trabalho há aproximadamente 15 anos com animais silvestres. Iniciei minha vida de trabalhos dentro de uma ONG, onde só atendia animais silvestres, lá em São Paulo, de Jundiaí. Depois disso daí eu tive a grande oportunidade de prestar a prova de residência. Na minha época, tínhamos até 2 anos para prestar a prova de residência. Então, no final dos 2 anos, eu precisei decidir: quero continuar trabalhando como veterinário generalista ou fazer uma especialização? Decidi fazer a especialização e abandonar o meu emprego. Fui fazer minha residência médica na Universidade Federal de Uberlândia. Na sequência, emendei com o mestrado. Assim que eu terminei o mestrado, também com animais silvestres, com ênfase em anestesia e cirurgia, acabei assumindo a direção do Zoológico Municipal de Uberlândia, no qual eu fiquei à frente por 4 anos, não só como diretor, mas também como veterinário, que por incrível que pareça é a parte mais fácil. Gerir, direcionar é a parte mais complicada. Dentro do zoológico, eu tive a oportunidade de começar minha carreira acadêmica, no qual já tinha um mestrado, já tinha vivência de prática, então achei interessante ali a gente começar a dar aula. E também transmitir esse conhecimento acumulado para os alunos. Já saindo do zoológico e com experiência, decidindo eu começar a trabalhar dentro de clínicas veterinárias e, ao mesmo tempo, abrir a minha empresa para realizar resgate de animais, seja eles animais selvagens, né, ou animais silvestres de alta periculosidade, né, como onças. Faço esses resgates, dou aula, faço atendimentos clínicos e é assim que eu tenho levado até então, dentro dessa área. Bem, silvestre, selvagem. Os animais silvestres são aqueles nascidos no Brasil ou que têm parte da sua vida dentro do Brasil. E dentro disso a gente tem os silvestres nativos e os silvestres exóticos, aqueles no qual não tem parte da vida dentro do território nacional. E selvagem muitas vezes tem a ver com o comportamento, no qual a gente pode ter cachorros asselvajados, gatos asselvajados, né? Ou às vezes um papagaio domesticado, né, mas é um animal silvestre, mas ele tem um hábito ali domesticado. Eu estou trabalhando aí há aproximadamente 15 anos dentro da área de animais silvestres. Dentro da faculdade não foi minha primeira escolha. Eu fiz muitos estágios trabalhando com animais silvestres e por conta, às vezes, de um perfil ou por conta da oportunidade, mas basicamente foi o meu network que me deu a primeira oportunidade de trabalho dentro da área de animais silvestres, no qual trabalhei por 2 anos ali dentro de uma ONG lá em São Paulo. Posterior a isso, eu prestei a prova de residência, fui fazer residência em clínica médica, cirúrgica e anestesia com animais silvestres. Também acabou me abrindo uma porta, que seria a parte do mestrado. E dentro do mestrado, desenvolvendo também com a parte de animais silvestres, basicamente anestesia e cirurgia, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do zoológico. Eu tive a grande felicidade de te conhecer mais ou menos nessa época, no qual você olhou e falou assim: eu preciso que alguém venha dar aula. Então, eu acho que eu fui uma descoberta sua, né, nessa parte de dar aula, no qual eu dou aula há uns 7, talvez 8 anos, e no qual estou muito feliz também dentro dessa parte. E a minha empresa, muitas vezes, né, que foi uma necessidade do mercado, uma necessidade de momento, muitas vezes eu preciso contratar outros veterinários. E aí eu tenho um grande problema,
né, que é uma lacuna gigantesca entre o que eu vejo dentro da faculdade e muitas vezes o que a gente precisa dentro da empresa, no dia a dia, né. Então eu acho que a gente precisa conversar bastante, principalmente para tentar entender o que está acontecendo. Legal, muito legal. Então você está vendo um pouquinho aí da das dores do Evandro agora como médico veterinário e empresário que contrata veterinários, né, Evandro? Evandro, Exatamente. então vamos começar falando sobre isso aqui, né. Você hoje tem uma empresa, conta para nós, assim, hoje, eh, fala um pouquinho, né, do nome da sua empresa, o que que a sua empresa faz e por que que você precisa contratar médicos veterinários? Bem, a minha empresa chama Vet Sauvage, né, significa veterinário selvagem, e eu presto serviços de resgate para animais, acidentados ou animais silvestres que às vezes se encontram em algumas localidades que os outros veterinários, não conseguem atuar ou, capturar um animal de grande periculosidade, como por exemplo, teve um evento dentro de Uberlândia no qual eu fui resgatar uma onça que estava dentro da área urbana em cima de uma árvore, né. E, para alguns eventos no qual eu não consigo estar presente, eu preciso chamar veterinários, contratar esses veterinários. E essa demanda se dá exatamente por isso, pela minha incapacidade de estar em todos os momentos, em todos os eventos. E aí, eu preciso, encontrar. E quem que eu vou chamar? Eu vou chamar principalmente aqueles no qual eu já tive contato anteriormente, no qual mais ou menos eu sei a linha de trabalho. E dentro dessa linha de trabalho eu vou dar diretrizes: "Olha, eu preciso que o trabalho seja feito assim, assim, assado". É óbvio que o veterinário, ele tem autonomia de decidir o seu protocolo, de decidir a sua conduta, né, isso daí a gente não tira em nenhum momento, ele é totalmente autônomo. Mas quando a gente vem prestar serviço para outras empresas, a gente também precisa se moldar ao que a empresa pede. Exatamente, você já tem uma cultura, já tem um jeito de fazer, né, uma maneira de trabalhar que é importante quem vai trabalhar com você também, de certa forma, se adequar, né. Então a gente até fala, né, bastante Hum, sobre isso, né, que quando a gente fala de competências, a gente fala de conhecimentos, habilidades e atitudes. Atitudes, basicamente, a gente está falando de comportamentos, né, Evandro? perfeito. Então esse profissional, alguns comportamentos faça com que a relação sua com esse prestador seja uma relação mais fácil, mais harmônica e que esse serviço possa refletir os valores da sua empresa, não é isso? Perfeito, exatamente isso. Então, essa relação precisa ser harmônica em todos os momentos, né? Desde a hora que a pessoa chega, na hora que essa pessoa se apresenta, da forma como essa pessoa se apresenta e na forma como ele executa o trabalho. Então, assim, para tudo a gente tem que ter um padrão mínimo. E às vezes o padrão mínimo que a gente se refere é até às vezes uma coisa boba, como por exemplo, a vestimenta. É uma coisa que às vezes é difícil a gente falar nos dias atuais, mas, eu presto um serviço veterinário. Eu sou quase que um produto veterinário. E esse produto ele tem que ser, vendável, né, tem que ser vendido para alguém, né. E essa pessoa tem que também comprar essa ideia. E ela compra um pacote, e ela quer um padrão mínimo para ela também, que às vezes até envolve um relatório, uma prestação de contas. Ou seja, eu preciso também que essa pessoa tenha uma excelente escrita. E Uhum. não precisa escrever um livro, é escrever um relatório, né. Então, é exatamente isso que as empresas estão querendo, é exatamente isso que a gente está ofertando, é exatamente isso que a gente está buscando, né. Esse alinhamento em todos os cantos. Maravilha, então vamos lá. O Evandro, ele primeiro que o Evandro já fez um trabalho muito diferente, né, porque muita gente que às vezes faz medicina veterinária, olha para áreas silvestres e não vê tanto o mercado de trabalho. Você empreendeu nessa área, porque você ganhou maturidade no mercado, Uhum. trabalhou em várias áreas, inclusive em zoológicos, ONGs, etc. Ganhou maturidade, ganhou experiência, ganhou conhecimento, ganhou habilidades. E nos últimos anos, então, com essa maturidade de muitos anos de formato, você empreendeu. Agora, empreendendo, você está querendo, inclusive, você presta serviço para a comunidade, mas ao mesmo tempo você é, ajuda os nossos colegas de profissão, dando oportunidade para eles, né? E vamos lá, quando você vai contratar um veterinário, se você tivesse que elencar assim competências, coisas que você gosta nesse veterinário, coisas que você acha importantes neles para eles prestarem serviço para você, para eles poderem trabalhar para você e poderem entrar nessa área da medicina de silvestres, é silvestres, Tanto né? faz, são sinônimos Silvestres. aí.
Bem, primeira coisa, de longe, vontade de aprender. Segunda, proatividade. Porque se eu tive a oportunidade de ensinar ele a aprender, eu preciso que ele desenvolva essa competência a campo, né? E nem sempre eu vou estar presente, então eu preciso desenvolver. E de repente, uma das últimas posições seria conhecimento, por incrível que pareça. Porque o conhecimento é fácil, a gente às vezes acessar essas informações, mas ter a sabedoria de utilizar e a proatividade de fazer aquilo acontecer, né, e caso tenha algum imprevisto, alguma coisa, se adaptar àquela situação e conseguir modificar aquele cenário, eu acho que isso aí são os principais. Então, um aluno, seja ele recém-formado ou um cara que está 10 anos dentro da área, se ele perder o desejo de aprender e perder a proatividade, esse profissional ele não me serve. Não serve para o meu propósito. E olha só, nem estou cobrando o conhecimento dele, porque isso aí eu posso até oferecer. Hoje nós temos, por exemplo, um WhatsApp que o cara está com dificuldade, eu vou responder ele imediatamente, né? Então, eu acho que o principal é esse desejo de continuar buscando conhecimento. Legal. Então significa que dentro daquelas competências que a gente daquilo que compõe as competências de conhecimentos, habilidades e atitudes, você está falando para mim que as atitudes são o ponto essencial para se contratar um médico veterinário. Estou certo? Não, tá perfeito. A sua linha de raciocínio é exatamente essa. Perfeito. Então, olha só, gente. Hoje a gente está com a oportunidade de estar aqui ouvindo o Evandro. eh, e o Evandro está falando bastante para nós dessa área de trabalho do médico veterinário de animais silvestres. Mas como é que foi a sua jornada? Você pode contar para nós da sua jornada? Como é que foi? Você saiu da faculdade para você entrar nessa área de silvestres? Como é que você descobriu que você gostava dessa área de silvestres? Hum. Como é que foi essa saída a saída sua do mundo acadêmico para entrar nesse mundo, nessa vida profissional que agora tem conta, tem responsabilidade? É. E como é que foi pagar as contas trabalhando nessa área de silvestres? Bem, eu posso dizer que hoje eu nego vários atendimentos, porque além desses resgates, além de dar aula, eu faço atendimentos clínicos, então eu acabo negando, né. Mas o que me levou para a área de animais silvestres? Eu acho que foi fazer estágios, fazer network, conhecer as pessoas que estavam ali e as pessoas que me deram oportunidades, porque isso também é importante, conhecer pessoas que têm às vezes o poder de nos ajudar naquele momento, né? Isso faz diferença, ou seja, de certa forma, posso falar até a sorte, mas eu não posso também tirar meu crédito do quanto eu me esforcei em cada um dos estágios até que a primeira porta se abrisse, né? E aí eu entrei e eu agarrei com, nossa senhora, com unhas e dentes, né? E aí eu trabalhei por 2 anos, né, dentro dessa área, no qual eu durante um tempo eu pensei: "Eu vou abandonar essa área", porque eu acho que trabalhando dentro de ONG, né, trabalhando 12, 14 horas por dia, às vezes até 16, eu naquele momento eu não via aquilo como uma oportunidade de seguir. Mas aí eu tive a oportunidade da residência, no qual eu comecei a ter contato com animais pets. E dentro da residência médica, a gente faz 10, 12 horas por dia tendo contato com outras pessoas, e no qual eu posso também afirmar que, muitas das pessoas que não conseguem ir para frente é porque elas deixaram aquelas competências de lado. Elas mesmo vão abandonando, assim como o meu colega que entrou comigo na residência, ele abandonou, porque ele viu que não estava conseguindo acompanhar, né, isso também tem que ser dito para ajudar também as pessoas a não perder o foco. Eu tenho um objetivo, eu quero trabalhar com isso, então a gente vai andar naquela direção, né. E depois disso daí, tive mais uma vez a oportunidade de não trabalhar com animais silvestres, quero trabalhar com cães e gatos, vejo que o mercado de trabalho está excelente. E aí mas me faltou maturidade para perceber que a clínica médica era o próximo passo, mas o próximo passo ofertando como um serviço para outros colegas. Então eu comecei a visitar clínicas veterinárias, a oferecer os meus serviços, né, ou seja, teve proatividade, eu não fiquei Perfeito. esperando o cenário mudar a meu favor, eu corri atrás para tentar modificar. E uma coisa que eu acho muito interessante é que em nenhum momento, nenhum clínico veterinário, dono de uma empresa aqui em Uberlândia, me viu em algum momento como um concorrente, porque eu estava fora da área de atuação deles. Eu estava paralelo, mas eu não atendi os animais que eles atendiam, eu atendia animais diferentes, os não convencionais. Você passou a ser um parceiro de trabalho deles. Parceiro de trabalho. E aí, por conta disso, eu comecei a fazer grandes amizades.
e até hoje diversas clínicas acabam dando para ir atender junto com eles, ou para atender como um novo serviço, ou como voltar àquela parceria antiga. Hoje eu acabei fixando mais o atendimento em uma única clínica, porque facilita bastante, né. Então a gente vem modificando esse cenário. E aí eu fui obrigado, né, não como falar obrigação, mas com uma necessidade de abrir a empresa. E aí que eu comecei a prestar serviço de resgate, aí que eu comecei a querer contratar outros veterinários, né. Então uma coisa vem puxando a outra. Maravilha. Evandro, muito bom, assim, você tocou em tantos pontos importantes aqui, que enquanto você foi falando, eu já fui tendo um brainstorm aqui, né? Mas vamos lá, você falou do networking, da importância do networking, Uhum. porque a Lauda Academy, Evandro, nós da Lauda Academy, nós nascemos exatamente para formar essas competências que o Evandro disse que a empresa dele procura. Então você falou aí de networking, da importância do networking, você falou de competências comportamentais, como proatividade. Você falou da necessidade, né, da pessoa também se adaptar às condições, né? Porque quando você vai para trabalhar no campo com animais silvestres, sempre você vê condições diferentes. Sim. Então não tem aquele ambiente controlado muitas vezes. Então você tem que ter uma capacidade muito grande de adaptação, né? É. É, a gente até fala, né, das competências, que hoje tem um termo muito importante que a gente fala no mundo corporativo, que é o antifrágil. Depois você pesquisa esse termo lá, legal também, porque hoje no mundo corporativo a gente não quer o cara resiliente. Sabe quem que é o resiliente? É aquele cara que apanha, que apanha, que apanha, mas ele não muda, É. ele não se adapta. E o antifrágil é exatamente o contrário, é aquele que o ambiente mudou, ele se adapta ao ambiente e sobrevive. O ambiente mudou de novo, ele se adapta novamente e sobrevive, né? Engraçado. Me lembrou até de uma fala, né, que uma vez eu ouvi até do meu pai. Ele falou assim: "Olha, a vida vai te dar um tapa em algum momento. Você quer baixar a cabeça e ficar sofrendo porque você tomou esse tapa? Você quer levantar, sair na briga com todo mundo porque você tomou esse tapa? Ou você quer parar, analisar, entender o porquê você tomou esse tapa, de repente modificar isso daí para não tomar novamente um tapa, né? E aí, você quer ser que pessoa?" E eu, assim, era novinho e falei assim: "Ah, eu quero ser pessoa que entende", porque ele já me apresentou de uma forma em que entender a situação, modificar, se adaptar, conseguir vencer um obstáculo, ele é melhor do que às vezes a gente sair na briga com todo mundo. Exatamente. E me marcou muito quando você falou essa questão, né? Que você. Como é que você se adaptou? Por exemplo, você estava no mercado, você acha, o mercado selvagem ou silvestre é um mercado que às vezes você falou: peraí, é um mercado restrito, eu pensei em sair. Não. Mas peraí, aí você foi lá e começou a oferecer seus serviços para as clínicas. E Exatamente. oferecendo para as clínicas, você teve um bom retorno e criou muitas amizades que hoje eles te chamam, um indica para o outro, eles te chamam quando tem um problema silvestre, provavelmente eles lembram de você, né? Provavelmente. E vou dizer que existe ainda um próximo passo. Eu estou terminando já uma pós-graduação em anestesia de animais, animais em geral, né? Tem a parte de grandes, módulo de silvestres, módulo de cães e gatos, no qual é uma pós-graduação, ou seja, eu não parei de estudar. E eu já estou ofertando os meus serviços de anestesia de animais silvestres para diversas pessoas. Semana passada anestesiei uma onça parda, fiz uma anestesia total intravenosa numa parda. Anestesiei um sonho que eu tinha, que era um tatu canastra. Nunca tinha tido contato com o tatu canastra. Fui lá, li diversos artigos, vi doses, fiz cálculos, cheguei, anestesiamos um tatu canastra. No final da semana, nós anestesiamos uma cacatua para uma endoscopia. Ele engoliu uma sonda metálica, a gente precisou resgatar essa sonda metálica. Alguém precisava anestesiar uma cacatua no valor de R$ 35.000 para refazer essa endoscopia. Eu anestesiei essa ave por 1 hora, né. Então, assim, você vê que a gente está em constante modificação, constante mudança. Eu vi uma necessidade, eu já comecei a ver que eu precisava começar a estudar antes que essa oferta batesse na porta dos outros. Então eu vi aquela oportunidade, eu comecei a modificar todo o meu cenário para que agora eu consiga também ofertar isso daí para outras pessoas. Ou seja, a mudança está aí todo dia. A gente que precisa começar a ver os sinais e começar a mover os pezinhos. Muito bom. Então, nós falamos aqui dessa proatividade, do ser antifrágil. Nós falamos aqui, você falou uma coisa muito legal, né? Também que
nesse cenário, às vezes quando o cenário está difícil, você se adaptou, então o antifrágil que a gente discutiu bastante essa adaptação. E você comentou também da sua empresa, né? Trabalhar nesse mercado, atendendo a várias demandas da cidade. Então, a gente vê o seguinte: você resolve dores das cidades, né? Inclusive da região. Eu sei que você atende muitas cidades aqui da região nossa, né? Do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e outras cidades aqui em torno, né? Goiás. Sul de Goiás ali. É, então, hoje, você ampliou muito o seu cenário, o seu mercado também, né? Mas conta para nós um pouco, Evandro. É, Vamos lá, pensando nesse médico veterinário Uhum. que quer trabalhar com isso, se você tivesse que dar para ele algumas dicas para falar assim, ó, você quer trabalhar com animais silvestres? Qual a bússola de orientação? O que você falaria para ele investir? Onde que ele deve colocar as energias? Qual o caminho que ele deve traçar e trilhar para ele poder trabalhar nesse mercado? Eu acho que a sua pergunta vai fazer toda a diferença para essas pessoas, porque é o seguinte, as pessoas, elas estão entrando na faculdade, já falando assim: "Quero trabalhar com animais silvestres", e elas focam nisso daí, e esquecem de todo o resto. Hoje, o que que eu preciso? Uma pessoa que ele fez muito bem fisiologia, pessoa que fez muito bem bioquímica, pessoa que teve uma boa anatomia, pessoa que estudou cães e gatos e que gostou de estudar também grandes animais. Uma farmacologia aí Uma também, né? farmacologia, meu Deus, como faz falta, às vezes a gente está conversando sobre mecanismos de ação e às vezes a gente parece estar falando grego, É, né. E então, assim, eu preciso dessas pessoas com um fundamento muito bem sedimentado, eu preciso das bases muito bem estabelecidas e fortes, para que essa pessoa vá trabalhar com animais silvestres. Eu não preciso da pessoa que só sonhou com animais silvestres, eu preciso da pessoa que estudou muito bem, e aí agora ela quer fazer uma especialização. É isso que eu preciso, né. E aí a gente consegue direcionar a partir de então. Aí depois disso, vai ser muito mais fácil ele fazer uma anestesia, vai ser que eu preciso para trabalhar com os meus pacientes. Ainda não consegui encontrar uma onça parda de vida livre que me ofereceu o braço para eu coletar um sangue dele. Não aconteceu. Então eu preciso anestesiar meus pacientes. Então ele precisa saber disso. Eu preciso que ele trabalhe dessa forma, para que depois ele faça uma especialização. E legal. aí então, vim trabalhar dentro dessa área. Legal, muito bom. Eh, Então você está falando para nós aqui que esse profissional ele precisa se focar muito na parte básica do curso e mesmo quando forma ele precisa ter muito bem estabelecido essas bases, né? Percebo. Especialmente a fisiologia, a farmacologia, pelo que você falou aí, né? É claro que uma semiologia bem feita, uma físio, uma farmaco, são bases muito importantes para aquilo que você precisa do ponto de vista do conhecimento, É, né? até porque a gente não tem literatura específica, por exemplo, de cardiologia de onças pardas, de jaguatirica. Se o cara não aprendeu isso no cão e no gato, ele não vai conseguir extrapolar para um animal silvestre. Ele vai ficar completamente perdido. Legal. Até quando a gente fala, né? Eu lembro quando a gente pôde trabalhar juntos, né? Na educação, né? Eu tive o privilégio de trabalhar junto com o Evandro na educação, e o Evandro trabalhava disciplinas, por exemplo, farmacologia. Ele tinha, inclusive, a extrapolação alométrica, né? Que Sim, a gente cobrava lá, falando, não, vamos fazer a parte de extrapolação alométrica exatamente para isso, para eles aprenderem a extrapolar essa parte farmacológica e anestésica de uma espécie para outra. Porque no humano, gente, é tudo muito padrão, mas agora, e nas espécies das cães e gatos, é tudo muito conhecido, muito estudado e muito padronizado. Mas quando a gente vai para silvestres, e são muitos desafios, E né, você Evandro? sabe que quando eu comecei a dar aula, eu fazia exatamente isso. Eu tinha uma aula de extrapolação alométrica interespecífica, no qual a gente estudava doses para espécies no qual não tinham doses descritas. E aí eu comecei a desmanchar essa aula e colocar ela ao longo de todo o ensino. Então, às vezes, até mesmo as caixinhas fechadas, às vezes elas precisam estar abertas para os alunos perceberem que elas estão em todos os momentos. Perfeito, Senão isso a gente não consegue também tocar o coraçãozinho dessas crianças. perfeito, perfeito. É muito bom você falar assim, né, que às vezes,
Bom, acho que a gente tocou em vários pontos importantes aqui, mas um outro. Você agora como empreendedor, vamos falar do Evandro agora, nem só do Evandro veterinário, mas do Evandro que empreende, que contrata. Você já falou o que você olha nas pessoas, você já deu até dicas, né, para a pessoa trabalhar com silvestres, mas, Evandro, hoje você está no mercado, você está vendo no mercado essa questão de contratações de médicos veterinários. Uhum. A gente sabe que tem muitas universidades aí, tem muita gente chegando, né, no mercado. E você estava comentando comigo antes da gente começar a entrevista sobre a questão dos contratos mais pejotizados. Quais os pontos positivos que você vê disso? Quais os negativos? Quais os perigos que você enxerga? Vamos conversar um pouco sobre isso. Bem, é uma tendência do mercado da gente contratar empresas, ou seja, pessoas PJs, para que ele execute um determinado trabalho, né. E as clínicas veterinárias, elas estão seguindo, de repente, a mesma forma como os médicos humanos, eles trabalham. Por um lado, às vezes, por questões de carga tributária, é bom para o empreendedor, mas ainda esse empreendedor que está querendo contratar um PJ, ele às vezes está exigindo demandas de um CLT, de uma pessoa que tem uma carteira assinada. Então eu acho que ainda existe uma lacuna dentro dessa parte, para que no futuro, de repente esses profissionais, eles comecem a exigir, direitos, Uhum. no qual, na verdade, eles estavam parados sobre um contrato, não sobre um CLT. Então isso daí eu acho que vai ser um problema futuro. A gente ainda não está vendo, mas é uma questão de tempo, né. Legal. Então, eu vou te falar agora a minha perspectiva, sabe, meu amigo? Como headhunter no mercado, né, a gente tem uma empresa também de contratações, né, que a gente contrata para várias empresas no mercado, e a gente vê que, de fato, tem uma tendência geral no mercado de pejotização, mas especialmente para cargos de liderança, Uhum. que deveria acontecer mais, né? Ou seja, cargos com remuneração acima de 10 mil reais, é muito comum a gente ver essa pejotização em massa. É, Porém, para esses cargos, a gente percebe que para as empresas é melhor, porque diminui carga tributária, para a pessoa, teoricamente, é melhor, porque ela chega mais dinheiro na mão dela, né? Chega mais dinheiro na mão dessa pessoa que está sendo contratada. Por outro lado, essa pessoa assusta muito quando ela sai da empresa e não tem aquele acerto da CLT, Então, né? décimo Não terceiro. tem o FGTS, não pode pedir o seguro-desemprego. Então, traz um susto muito grande. Então, geralmente, esse perfil de contratos PJ, de fato, a gente nota que é para profissionais mais maduros, que já Uhum. estão um tempo no mercado, já passaram por um bom tempo de mercado, e lá na frente eles pegam essas características. É. E outra coisa que a gente nota também, né, como hunters, isso são práticas de mercado. Quando, para médicos veterinários, né, quando eles chegam muito jovens e as clínicas querem reduzir os custos deles e contratam eles como PJ e não como CLT, pelo que você estava falando, o que a gente nota? Que eles não têm essa maturidade de mercado. É. E exatamente esse o perfil. São pessoas, alunos, na verdade graduados, né, recém-formados e não deveriam pegar plantões, porque é um trabalho muito específico que demanda muito daquelas competências que a gente falou, né, e eles acabam pegando, às vezes por oportunidades. E aí, inicialmente eles recebem por evento, né, por dia trabalhado, daqui a pouco acaba sendo contratado, e aí logo em seguida é obrigado a virar um PJ, porque é uma exigência do mercado. E falta exatamente o que você comentou, que é a maturidade. Ele ainda não entendeu como ele está inserido nesse mercado. Ele ainda não entendeu esse contrato. E às vezes ele começa a ter exigências. E o mercado, ele não perdoa. E ele nunca vai perdoar. Aquela pessoa que às vezes a gente tem alguma dificuldade, alguma coisa, mesmo a pessoa que era um PJ, que estava exercendo, se ele vier no futuro, às vezes, a dar algum problema, é também, como o mercado ele é aberto, todo mundo conhece todo mundo, às vezes Uhum. essa pessoa às vezes acaba se comprometendo, mas é por uma falta de maturidade. Perfeito. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Porque esses jovens saem para o mercado, então, de um lado,
a gente vê uma turma cobrando um serviço CLT de um jovem muito imaturo que está aprendendo. Esse cara esse empreendedor que quer reduzir custos acaba contratando e colocando, imprimindo, né, um ritmo de trabalho CLT. O jovem se sente explorado, ainda mais que essa noção muito forte, né, de nós contra eles, de luta de classes. É Que uma não coisa deveria muito ter. ruim, né, esse pensamento. E aí, nesse pensamento, esse jovem muitas vezes acaba já começando a vida no mercado querendo brigar na justiça com o empreendedor e tal. E esse muitas vezes não é um caminho bom para ninguém no mercado, né, Evandro? Não, não. E assim, essas pessoas que às vezes têm esse tipo de pensamento, são pessoas também que, por incrível que pareça, eles vão empreender no futuro. Eles vão montar um empreendimento, uma clínica, pet shop, o que seja. E é nítido essa passagem, às vezes, esse desconforto na empresa dos outros, agora eu vou abrir a minha. E aí, na hora que ele abre, ele começa a entender. A maturidade dele só vem quando ele é colocado no lugar do outro. É. Ou seja, falta empatia. Legal, Evandro. Então, nós falamos muitas coisas importantes aqui. E voltando a esse assunto dessa pejotização em massa que está acontecendo, né? Com o veterinário recém-formado, às vezes está aprendendo, e às vezes ele não enxerga aquilo como uma oportunidade de aprendizado, né? Mas, assim, vamos pegar um outro viés, um outro ponto dessa questão também. Às vezes, alguns já se formam e já pensam em empreender, mas às vezes não têm tanta maturidade para empreender e acabam criando dívidas. Você tem visto isso também? Quais as dicas que você daria para quem quer de fato empreender? Quais as dicas que você daria para esse jovem que está saindo da faculdade? Você acha que ele deve empreender de começo ou deve esperar um tempo, né, para isso? Quando eu estava me formando, eu vi uma reportagem no qual falava que tinha, a mesma quantidade de farmácias, padarias e clínicas veterinárias no estado de São Paulo. Aquela informação me chamou a atenção. Pô, farmácia você encontra uma em cada esquina, padaria, às vezes você encontra várias, e colocando clínica veterinária da mesma forma, mas na mesma velocidade que abre, é a mesma velocidade que fecha. E, realmente essas pessoas fazem investimentos na faixa aí de 200, 300 mil, e conseguem, empréstimos. E por que que consegue? Porque você fala: "Olha, eu faço", pega uma clínica qualquer, "faço 5 atendimentos no dia, consigo fazer tantos procedimentos, tenho tal coisa". E aí você coloca, apresenta isso para o banco vê aquilo como um negócio rentável. Mas será que o teu modelo de empresa, ele é igual ao do colega que já está estabelecido há mais de 10 anos? Às vezes não. Então, o que que eu falo? Saia, faça pesquisa de mercado, trabalhe para os outros, aprenda com os outros, se inspire nos outros, faça o teu network, faça a tua cartela de clientes, se necessário, faça atendimentos domiciliares, preste serviço para colegas e aí depois de um tempo você pensa em abrir. Porque senão você vai ser mais um que vai fechar, e fecha rápido, porque não é o valor do investimento que vai manter o teu negócio aberto, é o teu capital de giro. E se você não tem um ticket médio razoável, você não consegue manter o teu negócio aberto, você não terá nem como pagar as contas daquele mês. E aí você vai entrando numa espiral aí, e às vezes afunda cada vez mais. Você gerou um corte legal para mim agora, hein? Muito bom. Porque esse ponto aqui agora é o ponto é, é muito importante que você tocou, Evandro. A gente fala dessa maturidade, né? A gente, quando às vezes colocava os alunos para fazer estágios, né, Evandro? A gente, nessa vida acadêmica, então, por muitas vezes a gente falava assim: ó, isso vale dica para você ir. Às vezes você vai fazer estágio em algum lugar, ou vai trabalhar os primeiros anos, não vai só pensar em aprender o atendimento técnico. Então a gente perguntava: quantos funcionários tem na clínica? Uhum. Essa clínica é 24 horas, como é que rodava manhã e noite? Com quantas pessoas? Mais, quantos veterinários precisa da noite? Quantos técnicos? Quantos técnicos? Como é que Porque funciona a precisa de limpeza técnico. da noite? É 24 horas? Se não for, tudo bem. Quais os problemas que a gente enfrenta quando não é e tem um animal, às vezes chegando no final da tarde e às vezes precisa de suporte? Você manda para onde?
Faz o que com ele? Então, às vezes a gente chega nos estágios, a gente quer aprender muito técnico, né, Evandro? Uhum. Muito técnico. Vou lá, quero aprender a atender o animal e depois eu quero empreender. Na verdade, eu tinha que estar lá, então, quase como um espião, né? Alguém que olha o todo da clínica, que olha todas as virtudes da clínica, que olha todas as vantagens da clínica, para falar assim: nossa, então é assim que toca uma clínica? Então eu preciso de um gerente, eu preciso de um administrativo. Existe nota fiscal para emitir, né? Exato. Existe fiscal, existe muita coisa por trás, né? Exato. E aí entra até num outro ponto que a gente acaba falando muito pouco. Hoje em dia eu falo mais. Hoje, por exemplo, eu tenho um seguro profissional, no qual se eu tiver algum erro, alguma coisa, tem um seguro que às vezes eu não consigo arcar com aquele dinheiro de um seguro, de um processo, né? E os seguros estão aí para isso. Os alunos, eles ainda não se deram conta, mas quem está no mercado já percebeu. Qualquer coisa que você fizer que não foi muito bem documentado, que não foi muito bem amparado pela literatura, se tornará um processo para esse profissional. E o pessoal está processando por qualquer coisa. Ah, raspou o pelo do meu cachorro e não voltou a crescer. Só porque você esqueceu de falar que aquela raça tinha essa particularidade. Ah, eu raspei, às vezes dá uma dermatite, alguma coisa, e não voltará a crescer, né? Então, assim, às vezes uma falta de comunicação às vezes vai virar um processo. Hoje eu vou entrar num procedimento cirúrgico, um procedimento anestésico, eu sento com o proprietário, eu tenho os termos, e eu começo, olha, risco de morte por conta disso, risco de morte por conta daquilo. A pessoa fala assim, meu Deus, mas a chance de morrer parece muito maior. Eu falo, não, a chance de morrer será maior se a gente não fizer isso. Mas isso aqui é o que pode acontecer. Se a pessoa entrou para fazer o procedimento ciente de tudo aquilo, vai me evitar dor de cabeça futura. Então a gente tem que comunicar muito bem com esse proprietário. Ou seja, não é só amar animais, é saber gerir uma empresa, é saber conversar com as pessoas, é saber se portar num lugar, né? É documentar para É evitar documentar. questões, problemas mais sérios juridicamente, é se preparar para ter um problema jurídico, que hoje assim, é quase certeza que vai ter, mas a questão é se preparar, né, que pode acontecer mesmo. Vem aquela história assim, pô, o animal vai para anestesia, o maior risco é um risco anestésico. Aí na minha aula de pós-graduação, uma das primeiras, aí alguém falou, olha, nós temos seguro profissional. Eu falei, você tem seguro? Você também tem? Você também tem? Aí o pessoal olhou para mim, você não tem seguro profissional? Eu falei, meu Deus, Aprendeu. eu tenho que correr atrás disso, porque pelo que eu entendi, todo mundo vai correr pelo que ele acha que é o caminho mais fácil. Às vezes essa pessoa vai querer colocar um valor monetário sobre, às vezes, a dor que ele sentiu. Ele vai querer retirar alguma coisa de alguém. Então a gente tem que estar preparado até para isso. Agora imagina eu preparar até o capital de giro de uma empresa e esquecer que eu ainda posso ter um processo dentro do meu trabalho, do meu dia a dia. É verdade, Evandro. Muito boa a nossa conversa. Então, nós tratamos, pessoal, olha só, nós tratamos aqui então sobre vários assuntos ligados à clínica de silvestre e tudo aquilo que envolve, né, essa parte da clínica de silvestres, né, Evandro? Falamos aqui sobre as competências que são mais relevantes. A gente comentou aqui, né, sobre essa questão que está além do clínico, né, como essa parte jurídica. Evandro, já para a gente ir para a reta final ali, né? Se você tivesse que deixar uma dica para os nossos ouvintes, para aquele veterinário que sempre sonhou em trabalhar com silvestre e às vezes não teve a coragem de trabalhar com silvestre porque ele achava que não ia pagar as contas, Hum. ou para aquele veterinário, ou para aquele veterinário recém-formado que ainda sonha em trabalhar com silvestre, qual que é a dica que você daria para eles? Estude, estude, estude. Aí quando você achar que está cansado, estude mais um pouco e lembre que todo ano tem atualização, aí no ano seguinte você vai voltar a estudar. Faça a tua especialização, acompanhe os colegas que trabalham já com isso. Temos diversas clínicas especializadas em atendimento de animais silvestres. Não estou falando de uma clínica que atende cães e gatos e também tem o recurso de animais silvestres. Não, estou falando de clínicas com diversos profissionais que só atendem silvestres. E nós temos diversas nas capitais. Então, faça estágio, peça oportunidade, esteja presente, abrace toda a oportunidade que tiver. E aí, no final de tudo, volte a estudar. É isso aí. Muito bom, Evandro.
E aí a gente, quando falou em estudar, né? Estudar não é só a parte técnica, mas É, também essa parte comportamental, é desenvolver também essa parte comportamental, né? De autoconhecimento, os assessments, é a pessoa se conhecer e também entender quais são suas potencialidades, quais são as suas deficiências e ouvir mais pessoas desse mercado para que possa também desenvolver essa parte comportamental, não é isso aí? eu acho que você tocou num ponto interessante, que é ser humilde. É, às vezes, aceitar alguém, né, um gestor, falar: "Olha, você precisa melhorar tal coisa". Às vezes as pessoas falam isso pra gente. Será que a gente tá pronto pra ouvir? Será que a gente tá pronto pra mudar? Né, então eu acho que também é uma coisa que deve ser dita, né. Crítica a gente tem o tempo todo, às vezes até de um próprio cliente, né, o cliente tá ali, a gente tá atendendo, às vezes ele fez um comentário, a gente tem que estar aberto a isso, pra gente poder se adaptar. Muito bom. Acho que é isso então, pessoal. Para nós, então, foi uma alegria receber você, Evandro, mais uma Eu vez. Te agradeço agradeço demais a demais, oportunidade. meu amigo Evandro Canelo. O Evandro trouxe muitas informações legais aqui para você. Então, se você gostou, se esse vídeo te ajudou, dá o seu like, deixa seu comentário para nós aí, se inscreva nos nossos canais, além do YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook. Siga a Lauda Academy. Eu sou o Gabriel Labeca e eu tive a alegria hoje de estar falando com o Evandro dessa parte de animais silvestres. É, resuma esse vídeo, ouça ele uma, duas, três, quatro, cinco vezes, passa para o seu amigo que gosta dessa área e que quer aprender mais dessa área. Ele deu dicas para você iniciar no mercado, para você que quer empreender nesse mercado de silvestres, para você que quer trabalhar nessa área e ganhar e ter oportunidades. Ele deu várias dicas preciosas aqui nesse vídeo de hoje. Então, Deus te abençoe. Feliz Natal! Hoje a gente está gravando aqui às vésperas de Natal, né, Evandro? Então, Feliz Natal para você Feliz também. Natal. E é isso aí. Abração.